A paz do Senhor, meus queridos, amém, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, né? Eu de uma forma especial, depois de um bom tempo, né, que nós ficamos assistindo, né, compartilhando mais os bastidores. Então, muito bom estar de volta com vocês nesse momento, para estarmos juntos, né, engrandecendo, exaltando, louvando o nome do Senhor. Estava com saudade. E sempre, né, muito bom, é maravilhoso estar na presença de Deus, é maravilhoso compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e nesse tempo engrandecê-lo, exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu queria compartilhar com os irmãos, né, um texto que Deus falou comigo de uma forma especial nessa noite, e ele se encontra em Lucas capítulo 8, dos versículos 36 ao versículo 39, e a palavra de Deus diz assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Essa história muitos de nós conhecemos, de quando Jesus liberta um endemoniado, gadareno, gerazeno. A Bíblia fala em versões diferentes. E fala-se que naquele momento os demônios que estavam naquele homem, que estavam afligindo aquele homem, foram para uma manada de porcos, e aqueles porcos se lançaram no precipício e todos morreram. E as cidades ficaram sabendo, todo mundo da cidade ficou sabendo daquilo, ficou um pouco atemorizado. E nesse texto, nesse versículo que nós lemos, falam qual foi a reação daquele povo depois disso tudo. E a reação foi de pedir a Jesus que se retirasse dali, porque eles estavam com medo. E por que eu falei que essa palavra falou muito ao meu coração? É que o medo às vezes nos tira a visão de algo maravilhoso que Deus está fazendo. Pode nos tirar a visão de algo maravilhoso que Deus está fazendo. E que quando nós estamos temerosos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos receosos com alguma coisa, nós podemos perder a chance de visualizar algo maravilhoso que está acontecendo ao nosso lado, à nossa volta, porque Deus permanece fiel e permanece conosco. É o que estava acontecendo aqui nesse texto. E é muito importante nós entendermos a profundidade disso para nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos, né, meio que enclausurados, ou mais restritos e limitados a ter contato uns com os outros. Porque temos receios, temos medos, temos tido anseios, vontades, e às vezes não temos paciência de esperar o tempo certo de Deus, mas tudo isso pode nos impedir de aproveitar aquilo que Deus está fazendo agora, aquilo que Deus está nos dando como bênção nesse momento, aquilo que Deus está fazendo por mim e por você nesse tempo. Entende, meu querido? Eu tive uma experiência esse final de semana porque eu não estava participando das minhas aulas da pós-graduação online, porque eu estava resistente a ter aula online, pelo cansaço, por tudo que estava acontecendo. E de fato é muito difícil, é complicado. E nos outros 2 meses eu não consegui, em virtude do trabalho, porque a gente estava trabalhando sábado, domingo, e de fato não era possível. Mas nesse final de semana, nessa sexta-feira, nós retornamos. E assim, Deus me surpreendeu com o cuidado dele para com as nossas vidas e os benefícios que Deus trouxe para esse tempo, que não é o melhor, né, dos mundos. A gente gostaria de estar presencialmente tendo aula, na interação, até porque eu faço um curso que depende muito dessa troca. Mas como que Deus cuidou e como que Deus usou a tecnologia e tem usado as pessoas e tem criado instrumentos e ferramentas para que isso seja possível, e seja possível com uma forma nova. E aí hoje, de uma forma muito especial, eu lembrei de agradecer a Deus. Senhor, obrigada. Obrigada, porque às vezes nós reclamamos de coisas que tão difíceis de fato, mas esquecemos de agradecer por tantas outras que o Senhor tem nos proporcionado nesse tempo. Que o Senhor tem criado, tem dado uma inteligência, uma desenvoltura às pessoas a viver, né, esse momento de pandemia com outras estratégias, com outros instrumentos. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, com as nossas lives, com a nossa igreja. Então, meus queridos, nós precisamos ser gratos.
porque Deus permanece fiel, permanece conosco. Nós não precisamos ficar temerosos, receosos, senão nós vamos fazer como esse povo aqui, perder uma oportunidade linda de ter Jesus conosco o tempo todo. Ele tinha acabado de salvar uma pessoa que ninguém acreditava que teria libertação e cura para ela, e ele tinha, Jesus tinha. E ainda assim, Jesus libertando uma pessoa daquela forma, as pessoas com medo, com receio, preferiram pedir: Jesus, vai embora, não fica aqui. Que nós não sejamos assim. Que nós venhamos aproveitar esse tempo e viver esse tempo no Senhor, com aquilo que for possível, né, ser vivido. Fala: Senhor, fica conosco e promova, faça aquilo que está no teu coração para nós, que nós queremos absorver, nós queremos viver esse tempo na tua presença. Porque tem coisas boas, o Senhor tem feito coisas boas, e nós queremos olhar para isso, queremos ver isso e ansiar, almejar cada vez mais pela tua presença. Então que seja de alerta, mas também de esperança para nós. Tem coisas muito boas acontecendo ao seu lado, meu querido. Tem coisas muito boas acontecendo na minha casa, na minha família. Tenho certeza que na sua casa, na tua família. Tem problemas também, tem dificuldades. Estamos num tempo difícil, mas tantas outras coisas o Senhor tem nos dado. E nós temos que agradecer e louvá-lo. E olhar para isso, almejando, querendo, ansiando viver cada vez mais o que Ele tem para nós. Amém? Que nós possamos tirar de nós, né, todo esse medo, essa preocupação. E hoje, de uma forma especial, eu quero cantar esse primeiro hino, te fazendo lembrar do templo, da igreja, mas entendendo que onde nós estamos, nesse ambiente virtual, nós estamos congregados. Nós estamos juntos, e isso é motivo de louvarmos e exaltarmos ao Senhor. Não precisamos reclamar, questionar. O Senhor proporcionou isso, esse tempo, essa oportunidade, essa diferença de viver a comunhão, e que nós temos tido condições de viver. Então louve ao Senhor por isso, engrandeça ao Senhor. É uma nova história que Deus está escrevendo através das nossas vidas, através da nossa igreja. E eu creio que depois disso tudo, como esse hino fala, nós vamos ter uma igreja forte, cada vez mais forte, porque nós temos sobrevivido e vivido o melhor de Deus nesse tempo, porque Ele não nos deixou só, e Ele criou, nos indicou, nos orientou caminhos para que pudéssemos estar juntos e não deixássemos de nos congregar. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Louve ao Senhor. E se você não está sozinho em casa, assim como nós aqui estamos em família, se você pegou o seu celular e foi sozinho para o quarto, por favor, né? Se tem alguém na sala, se tem alguém em outro quarto, né? Alguém, né, louvando a Deus nesse momento de culto, o pastor sempre fala: reúna a sua família, venha todos juntos, vamos louvar. Se você nesse momento tem alguém aí perto que está com outro celular ou está na televisão junto com você, eu queria que você estivesse junto com ele. Dê a mão a essa pessoa. E nós vamos declarar: Senhor, estamos todos congregados aqui e certamente abençoados, juntos, porque o Senhor está em nós. E com certeza algo novo o Senhor irá fazer, e o Senhor vai nos deixar cada vez mais fortes. O Senhor vai nos fazer cada vez mais fortes, enquanto igreja, enquanto servos, enquanto irmãos, porque o Senhor é fiel e o Senhor permanece conosco. Amém? Vamos louvar ao Senhor, adore o Senhor conosco, adore juntos, na sua casa. Nós vamos adorar juntos aqui também, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Deus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus
que está conosco nesta noite, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, cumprir em nós o teu querer, Pai. Escrever a tua história através das nossas vidas e nos tornar cada vez mais e mais, Deus, uma igreja forte, Deus, na tua presença, Senhor. Deus, estamos aqui congregados juntos, Pai, cada um na sua casa, mas juntos, no propósito de exaltar e glorificar o teu santo nome, de engrandecer o Senhor e receber a tua palavra, Pai. E nós clamamos pela tua presença, clamamos que o Senhor venha reinar soberano sobre as nossas vidas, sobre cada lar, sobre cada pessoa, Pai, e cumprir em nós o teu querer, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus fiel, a ti toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Aleluia. Não há Deus como o Senhor, e mesmo em meio a esse tempo, mesmo em meio a tantas dificuldades, às vezes que temos vivido, o Senhor tem nos proporcionado tempos de comunhão, tempos de união, tempos de estarmos juntos, congregados na tua presença, Pai. E nós queremos te louvar e te exaltar pelo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Queremos olhar para o lado, olhar para esse momento e perceber todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E realmente, Pai, optarmos por agradecer, por exaltar, por glorificar o Senhor pelo que o Senhor tem feito, Deus. Porque aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer no tempo certo do Senhor. Eu creio, porque o Senhor está preparando todas as coisas, Pai. O teu Espírito está entre nós, a tua presença é real em nós. E eu creio que o Senhor permanece cuidando de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, receba as nossas vidas nesta noite. Receba a nossa adoração, porque Tu és digno, Tu és poderoso. E nós queremos engrandecê-lo e exaltá-lo. E com toda a criação, com todas as pessoas, exaltar e glorificar o Teu nome, que é o Cordeiro, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare, Senhor, novo cântico nessa noite. Exalte o digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Aleluia, Deus, glórias a Ti. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia, Santo Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor
inacessível ao teu nome, Deus. Toda honra e toda glória a ti, Pai, porque tu és o nosso Deus, aleluias. Tu és digno, Senhor, tu és santo, aleluias, Pai. Maravilhado, extasiado, nós ficamos, Senhor. Eu fico a ouvir teu nome. Imagina o Senhor perto de você. Maravilhoso, Senhor. Extasiado, Deus. Eu fico a ouvir teu nome. Mais uma vez, maravilhado, é claro e bem suave. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Repito de novo mais uma vez, maravilhado. Eu fico, Senhor, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Porque, Senhor, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Jesus. Te adorarei, te adorarei, Senhor. Adore o Senhor, meu querido. Queria te convidar a fechar e adorar ao Senhor e exaltar ao Senhor e dizer a Ele por que você está grato nesta noite, por que você percebe ao seu lado o que está acontecendo e que Deus tem realmente abençoado, que você não está como aquele povo naquela cidade, deixando de ver algo maravilhoso que Jesus estava fazendo, mas que você tem percebido, tem olhado e tem visto. E se você não está vendo, que você clame ao Senhor nesse momento para que Ele te mostre todas as coisas boas que estão acontecendo e que Ele está fazendo ao seu lado, mesmo diante de tantas lutas e tantas dificuldades, porque o Senhor permanece conosco, porque Jesus está comigo e está com você. Aleluia. E onde Ele está, coisas grandes acontecem, mesmo que não sejam aquelas que nós gostaríamos, mas Ele tem feito por nós todas as coisas. Aleluia, Pai. Senhor, abre os olhos daqueles que não estão conseguindo ver, Senhor. Abre os olhos daqueles que estão realmente, às vezes, só vendo o ruim dessa história, só percebendo as coisas que estão realmente difíceis, Deus, e estão sofrendo a angústia, Pai, de não entender e de não perceber que em meio a isso tudo o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito, sim, grandes coisas por nós, Deus. Pai, em nome de Jesus, toque em cada coração nessa noite e mostre, Deus, para que seja real em cada vida, em cada coração, a gratidão ao Senhor, a exaltação, a glorificação ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que reina para todo sempre, que era, que é e que há de vir. Esse nome maravilhoso que está sobre todo nome e que está conosco em todo o tempo. Aleluia, Pai. Em
nome de Jesus, Deus, nós te somos gratos, Pai, por esse tempo. Nós te somos gratos pela tua presença. Nós te somos gratos pelo teu mover e pelo teu agir em nós e através de nós, pela providência, Deus, pela saúde, Pai, pela cura, Deus, pelo cuidado, pelo sustento, Pai, porque tudo isso o Senhor tem feito por nós, Deus. A Ti da honra e toda a glória, o Senhor tem feito isso por muitas pessoas. E nós queremos te louvar hoje por isso também. Queremos clamar pelas pessoas que estão sofrendo, mas também queremos agradecer por aquelas que estão realmente conseguindo vencer esse tempo sem esse adoecimento, Deus. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de tudo, até daqueles, Pai, que estão nos hospitais, até daqueles que estão lá, Deus. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo, Deus. E nós queremos te ser gratos, exaltar o teu nome, porque o Senhor permanece fiel e está conosco. Aleluia, santo é o teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, louvado seja o teu nome. Amém, meu querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração e continue adorando, exaltando o nosso Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Que bom poder estarmos na presença do Senhor mais uma vez. Tempo de estarmos congregando, sim, né? Tempo de estarmos reunidos, um propósito único de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de fazermos a obra do Senhor da forma que nós encontramos fazer, conforme aquilo que Deus colocou em nosso coração. Antes de mais nada, quero sempre lembrar que estamos participando de um culto. Isso aqui não é um vídeo para o YouTube, isso aqui não é uma coisa profissional ou coisa desse tipo. Isso aqui é tão somente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É para nos mantermos, enquanto igreja, mantermos unidos, nos manter em comunhão, nos manter com o mesmo propósito, com um foco único de continuar ao Senhor da melhor forma possível, de acordo com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém, querido? Então, participe deste culto com entusiasmo, com alegria, com disposição, da mesma forma que você estaria no templo, né? Aliás, esse é um dos grandes desafios, é exatamente isso: glorificar, mostrar que somos igreja de verdade, porque igreja não é templo, igreja não é edifício, igreja não são quatro paredes, igreja são pessoas. Igreja é a reunião, é a comunhão de pessoas. Se estamos aqui reunidos, estamos aqui como igreja do Senhor. Amém? Bem, também lembrar, conforme já foi lembrado ontem e hoje de manhã, de uma forma tão linda, uma homenagem, parabéns a todos avós e avós, os vovôs e as vovós. Parabéns, né? Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma especial, né? Especialmente nesse tempo de pandemia, notamos assim, estamos mais sensíveis, né? Estamos mais realmente com saudade, né? De estarmos perto uns dos outros, e aí os sentimentos estão se aflorando mais, mas que bom que temos pelo menos esse instrumento aqui, né? De com segurança continuarmos em comunhão com o Senhor. Então, parabéns mais uma vez, você que é vovô, você que é vovó. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma especial. Antes de estarmos lendo a palavra, conforme nós fazemos sempre aos domingos, vamos estar orando por você. Você que tem entregado o seu dízimo e a sua oferta, não podendo neste tempo entregar aí no gasofilácio da forma que se fazia normalmente lá no altar, no templo, você tem a oportunidade de estar depositando o seu dízimo e a sua oferta na conta bancária da igreja,
ou no PicPay da igreja. E você que já tem feito isso, e você que não tem feito, o desafio você a fazer, porque a obra do Senhor continua. Como eu disse, igreja não é templo, igreja são pessoas, relacionamentos, e a igreja tem os seus compromissos, né? E precisa, de fato, cumprir com esses compromissos, e precisa da fidelidade dos irmãos da igreja, do compromisso, do amor mesmo, né? No que diz respeito à oferta. Então, vamos estar orando para que Deus esteja ministrando prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero neste momento colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, conosco nesta noite. Clamamos a Ti, Pai, especialmente, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida do Teu povo com toda sorte de bênçãos. Especialmente, Senhor Deus, nessa questão, Senhor Deus, de que a economia está em crise, Senhor Deus, e tantas dificuldades têm se apresentado, Pai, para o povo em geral. Nós clamamos a Ti, a Tua proteção, Senhor Deus, para o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Especialmente esses que têm sido fiéis ao Senhor, comprometidos, Senhor Deus, com a Tua causa, Senhor Deus, com o Teu reino, Senhor Deus, e se mantido fiel, Senhor Deus, na entrega dos dízimos, Senhor Deus, e com muita dedicação, com muito amor, demonstrando amor, Senhor Deus, entregando também as suas ofertas. Nós clamamos a Ti, abençoa, Senhor, contempla os celeiros, Pai, deste povo, e abençoa, Pai, ministra prosperidade nas finanças, Senhor Deus, deste povo, para a glória do Teu santo nome. Se existe alguém desempregado, clamamos a Ti, abre portas de emprego, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, não falte, Senhor Deus, recursos na casa dos Teus filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, como também na Tua casa, Senhor Deus, na igreja do Senhor. Pedimos, Pai, abençoa, ministre prosperidade, Senhor Deus, sobre as finanças da Tua igreja. Abençoa, Pai, aqueles que estão responsáveis por gerenciar os recursos dessa igreja, e o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à palavra, então, que se encontra hoje na primeira carta de Timóteo, primeira carta a Timóteo, né? No capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós cremos, irmãos e irmãs, conforme a palavra do Senhor, Paulo já dizendo aqui no finalzinho do versículo 16, para que servisse eu de modelo, né? Os acontecimentos na vida de Paulo não foram por acaso, né? Deus tinha um propósito na vida daquele homem de Deus, e por causa disso Deus tinha algo de especial
para fazer através dele. E por isso a história dele foi mantida intacta e chegou até nós, como o texto diz, para que servisse de modelo. Lembrar e falar do apóstolo Paulo é lembrar e falar de um homem de Deus, um homem que de fato foi tremendamente usado pelo Senhor na pregação da palavra do Senhor. Foi tremendamente usado pelo Senhor como um dos grandes, ou talvez o maior missionário da igreja cristã. Alguém que de fato se dedicou muito para o reino de Deus e fez coisas grandiosas para o reino de Deus. Lembrar que ele fez viagens missionárias, lembrar que ele plantou várias e várias igrejas, lembrar de que muitas e muitas pessoas se converteram por meio das pregações e das ministrações do apóstolo Paulo. Vamos lembrar também que os seus textos, as suas cartas dirigidas às igrejas que ele fundara, muitas dessas cartas, ou cartas dos seus discípulos, a carta aos seus discípulos, muitas dessas cartas ficaram aqui, incluídas no texto bíblico, no cânon bíblico, para dizer que de fato um texto inspirado por Deus, que a sua leitura de fato é palavra de Deus, é voz de Deus. Um homem assim, querido, vendo todos essa folha, essas características abençoadas dessa forma, nós podemos a princípio pensar: puxa vida, só tem coisa boa na vida desse homem, só tem coisa boa para ser citada em relação à vida do apóstolo Paulo. Mas o texto mesmo nos diz que não foi bem assim. Se nós formos olhar lá no versículo 13, a palavra do Senhor diz: a mim que noutro tempo. E aí ele começa de alguma forma aqui, esse texto é de alguma forma um resumo do testemunho de Paulo, podemos dizer assim. É como se eu testemunhando, como eu fiz naquela semana passada, e disse: Paulo, você só tem 2 minutos, você não pode estar esticando muito, porque tem outras coisas para acontecer no culto. E aí então ele, com um pouquinho tempo, resumiria, assim como aqui está nesse texto. Podemos dizer então, irmãos e irmãs, que quando Paulo mesmo diz: no outro tempo não era assim. Eu que sou hoje um ministro do Senhor, que o Senhor me designou para o ministério, mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive esse propósito de adorar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos deixa isso registrado não somente nas palavras de Paulo, querido, mas também lá no livro de Atos. No final, por exemplo, no início do capítulo 8, nós encontramos que depois da narrativa da morte de Estevão, o texto diz: e consentia na sua morte. O jovem Saulo consentia na morte de Estevão. Estava lá observando, estava junto, contribuindo de alguma forma para que Estevão fosse morto. E nós sabemos que Estevão foi morto por causa do Evangelho, então somente porque era fiel e pregou com ousadia e coragem a palavra do Senhor. E Paulo, sabendo disso, ainda assim estava lá somente consentindo na morte, sendo conivente com a morte de um homem de Deus, né? Também vamos lembrar que no texto de Atos também, no capítulo 9, quando fala da conversão, conta a história da conversão no início, o texto diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 1, que Paulo, ou ainda ele era desconhecido como Saulo, respirava ameaças e mortes contra os discípulos. Não existe talvez uma expressão mais forte para dizer que alguém está de fato comprometido com uma causa. Paulo ou Saulo respirava, ele vivia
para fazer isso, ou seja, para ameaçar e para matar e para perseguir e para prender. Essa era a realidade de Paulo. Essa era a vida de Paulo. Assim, queridos, esse homem que nós designamos, que nós identificamos como um servo de Deus, como um homem de Deus, como um pregador da palavra, como um plantador de igreja, como um grande missionário, antes ele era isso tudo. E ele mesmo identifica assim: eu era blasfemo, eu era perseguidor e era insolente. E por isso, queridos, ele se identifica como o principal dos pecadores. Nesse texto, ele diz no finalzinho do versículo 15: eu sou o principal. Jesus veio salvar o mundo, salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Para dizer claramente que alguém que entendia que ele tinha feito muitas coisas erradas na vida, mas também entendia que aqui no versículo 13, ele diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Esta é a realidade do mundo. Essa é a realidade das pessoas sem Jesus. Essa é a realidade das pessoas neste mundo. Fazem as coisas, fazem aquilo que nós entendemos como errado, aquilo que a palavra do Senhor condena, fazem na ignorância e na incredulidade. E assim, queridos, também foi Paulo. E por isso, lá na frente ele diz: eu aqui estou me servindo de modelo para vocês. Mas graças a Deus que a história dele não termina só com essa ideia dele contando que ele fazia esse monte de coisa errada. Senão seria um testemunho ao invés de um testemunho. E muitas vezes nós ouvimos, às vezes já vi situações, de pastores que dão oportunidade para o irmão: pastor, eu quero dar um testemunho. E a pessoa vai lá para frente e só conta os grandes feitos do passado. Como se eu fiz isso, e matei, e traí, e não sei o que, e fala. E a pessoa fala meia hora, 29 minutos, é só falando das coisas erradas. Graças a Deus que Paulo não fez isso aqui. Paulo não só falou das coisas erradas, não só falou que ele era blasfemo, que ele era insolente, que ele era perseguidor, mas também já identificou a causa como pecador, que ele era, e como todo pecador, como a realidade do pecado. As pessoas o fazem na ignorância e na incredulidade. No entanto, irmãos e irmãs, essa história não termina por aqui, porque a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém? Transbordou a graça de Deus. E aí nós vamos lembrar de um outro texto que Paulo mesmo escreveu lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, quando diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Entendamos, se não nos reconhecermos como pecadores, não é possível usufruirmos do poder da graça de Deus. Se não nos reconhecermos como pecadores, não é possível usufruirmos do amor de Deus para com a nossa vida, porque simplesmente não é possível entender o efeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Primeiro passo para que Deus venha agir na nossa vida é o fato do reconhecimento: somos pecadores. Assim como Paulo aqui, antes de falar de qualquer coisa, ele disse: eu sou o principal pecador. Eu reconheço que eu já fiz muita coisa errada na minha vida, mas
transbordou a graça de Deus sobre a minha vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o texto, queridos, de Atos 9, contando a história de Saulo, né, que se transformou em Paulo depois, nos deixa muito claro isso, que ele estava lá, quando o texto fala respirando, né, morte e perseguição contra os cristãos, estava lá no seu propósito de pecado, né, estava indo no caminho de Damasco, e aí neste caminho, o texto diz que uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele ouviu uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí depois ele disse: mas Senhor, quem é que está falando comigo? Dessa voz, mais uma vez dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Para que nós possamos ter clareza que ali naquele momento, na estrada de Damasco, este homem que um dia foi perseguidor, que estava indo mais uma vez perseguir, matar e maltratar, fazer coisas erradas contra os cristãos, este homem teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse homem teve uma experiência pessoal e profunda com o Senhor. E para a glória e honra do nome do Senhor, queridos, é impossível, já ouvi certa vez a querida irmã Ana Paula de Linhares dizendo: é impossível ter um encontro com Jesus e não sair deste encontro transformado. Lembra dessa palavra? Encontro pessoal com Jesus. É impossível ter um encontro pessoal com Jesus e não ter sua vida transformada. Dessa forma, irmãos e irmãs, também aconteceu com esse homem. O principal pecador, ele se designava dessa forma, que está fazendo tanta coisa errada na vida, mas houve um momento que ele teve a oportunidade, que Jesus se apareceu para ele, se revelou a ele, se manifestou a ele, e de uma forma linda, de uma forma poderosa, de uma forma... Lembrou também, né, do William? Do William tá ali. Lembrou também dessa palavra. Tem algumas palavras que marcam muita gente, né, queridos? E aí Paulo aqui dizendo: me foi concedida misericórdia. Porque é dessa forma mesmo, irmãos e irmãs. História de Paulo, história de Saulo, que ele diz aqui que foi deixada como exemplo, como modelo para toda a humanidade. É para deixar bem claro que não existe um ser humano que não seja alvo do amor e da graça e da misericórdia do Senhor. Por mais que essa pessoa já tenha feito alguma coisa errada na vida, por mais que essa pessoa já esteja completamente enlameada com todo tipo de pecado que a gente possa pensar ou imaginar, os cristãos poderiam olhar de longe para Saulo e dizer: esse homem não tem jeito, esse homem vai para o inferno, não tem como essa pessoa escapar da ira de Deus. No entanto, irmãos e irmãs, Deus teve misericórdia da vida deste homem. Jesus apareceu para esse homem. Algo sobrenatural aconteceu ali naquele caminho para Damasco. E um milagre aconteceu. O sobrenatural aconteceu. E sim, a conversão é algo sobrenatural, porque não é possível explicá-la racionalmente. Quem tentou e fez uma pergunta mais racional possível para Jesus sobre o novo nascimento foi lá aquele moço Nicodemos. Como assim nascer de novo? Será necessário que eu venha voltar para o ventre da minha mãe? Por que a razão falando? A conversão não se explica pela razão. A conversão não se explica pela intelectualidade. A conversão se explica
pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor sobre a vida do ser humano, por este amor tão Jesus morresse lá na cruz do Calvário sem ter cometido pecado nenhum. Amém, irmãos e irmãs? Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus traz esse texto a nós nessa noite, para que nós possamos entender. Que sabe aquele membro da sua família, aquela pessoa, talvez filho, talvez os pais, irmãos, primos, aquelas pessoas que às vezes você pensa, não tem mais jeito para essa pessoa, a pessoa está fazendo tanta coisa errada, não tem jeito. Eu digo, tem, porque se Deus transformou a vida de Paulo, pode transformar a vida de qualquer pessoa. Por mais que essa pessoa tenha feito tanta coisa errada na vida, pode ser mudado, pode ser transformado em Jesus, para a glória e honra do nome dele. Amém, queridos? Mas a palavra do Senhor não termina por aqui, porque Paulo não somente conta a história da conversão dele, mas ele conta aqui também, no texto do resumo, né, do testemunho dele, de 1 Timóteo 1, de 12 a 17, ele começa dizendo que ele é grato a Deus com aquele que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Perceba, queridos, que aqui Paulo não somente conta a história da sua conversão, mas conta a história deste encontro pessoal e profundo com Deus para um propósito. Porque existia um propósito de Deus. E Deus deixa claro isso para Ananias, já em Damasco, porque depois Paulo é levado, depois dessa experiência, Paulo é levado e fica lá esperando alguém que orasse por ele. E Deus toca no coração de um homem chamado Ananias e diz, vai lá. Ele está esperando, ele está precisando. E o texto diz o seguinte, veja bem, agora eu me perdi aqui. Este é para mim um instrumento escolhido. Perceba aqui, queridos. Este é para mim um instrumento escolhido, para dizer que aquele que estava lá perseguindo, Deus já estava de olho nele, porque Deus tinha um propósito específico para a vida dele, que o perseguidor um dia seria perseguido. Este que maltratava um dia seria maltratado, porque começaria a fazer as mesmas coisas, pregando o evangelho de Jesus. Perceba que existia um propósito. Deus nos salva com um propósito. Deus salvou a sua vida com um propósito. Ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Sua conversão, a sua mudança de vida, o seu novo nascimento, querido, tem um propósito. E não é somente fazer parte de uma igreja. E não é somente fazer parte do hall de membros de uma igreja. Tem muito mais do que isso. E o texto diz, Paulo foi designado para o ministério. Paulo se envolveu na obra do Senhor. Inclusive quando ele disse, e Deus me fortaleceu. Lembremos que depois de Damasco, de Ananias, logo depois Paulo começou a se encontrar com Barnabé, o homem que foi tremendamente usado por Deus para que ele fosse entendendo o propósito de Deus na vida dele, que Deus tinha um grande propósito.
Assim, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor quer nos dizer que essa história toda de Paulo foi deixada registrada na palavra para que nos servisse de modelo. E o propósito que Deus tinha na vida de Paulo pode não ser o mesmo ministério, mas tem o mesmo propósito: glorificar e exaltar o nome do Senhor. Daí seja através da música, seja através da ação social, seja através da oração, seja através da pregação da palavra, seja através de um ministério específico, você vai ser missionário, vai ser enviado para outros lugares, ou seja através da sua profissão, como dentista, como advogado, como médico, como dona de casa, seja através daquilo que você já faz no seu dia a dia. Deus teve um propósito para Saulo, Deus tem um propósito também para a nossa vida. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Creia nisso, meu irmão. Entenda isso. Viva. Busque de Deus isso. Porque enquanto nós não encaixarmos nesse propósito de Deus para a nossa vida, seremos crentes infrutíferos. Seremos crentes comuns. E o que Deus tem para a sua vida é algo sobrenatural. O que Deus tem para as nossas vidas é algo grandioso. Vidas precisam ser salvas com um testemunho impactante que existe em você, na sua história, na sua vida. Então que nós possamos cada dia mais entender: existe esse propósito de Deus para a nossa vida. Perceba que esse modelo que Paulo diz aqui fala como ele era antes, e todos nós temos uma história antes de Jesus, não é verdade? Fala da sua experiência pessoal de conversão, graça, pura graça de Deus. A graça superabundou na vida de Paulo. E a graça superabundou também na nossa vida. Mas Paulo não parou por ali. Ele seguiu um caminho. E esse caminho levou ele para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E é isso que Deus quer de nós também nesta noite, em nome de Jesus. Simples assim. Primeiro entender. Dilane estava conversando comigo antes aqui, perguntando palavra, tentando escolher um cântico para terminar e tal. Falei, olha, a palavra vem com direção. Primeiro, que Deus pode todas as coisas, que Deus pode transformar qualquer pessoa, que Deus muda qualquer história. E segundo, que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nessas vidas que foram transformadas, que estão em processo de transformação dia após dia, Deus tem um propósito, e um propósito maravilhoso, um propósito lindo, primeiramente de ser feliz, mas também de ser usado por Deus para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos estar cantando um cântico. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, eu gostaria que você baixasse, onde você está aí, baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e meditasse um pouquinho naquilo que Deus falou no seu coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra, Deus. Te louvamos, Pai. Obrigada, Deus. Cumpre em nós o teu querer, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Se eu estou forte, Senhor. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos, Pai querido, te louvar, Senhor Deus, e bendizer o teu santo nome, Pai, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações, Senhor. Pedimos, Pai, que ela fique gravada em cada coração em nome de Jesus. Todos nós, Senhor Deus, temos um encontro contigo, uma história para contar, Senhor Deus, do milagre, Senhor Deus, que o Senhor fez em nós. Então, Pai, quero clamar ao Senhor. Traga, Senhor Deus, a nossa memória, Pai, o teu agir em nós, o teu mover na nossa vida. Nos ensine, Senhor Deus da glória, nos faça entender, Pai, a cada dia que o Senhor tem um propósito grandioso na nossa vida e nos abençoe, Senhor Deus, nos fortaleça, Pai, nos dê ânimo, Senhor, nos dê alegria, nos dê vigor na Tua presença, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços. Quero mandar um abraço forte para a Leudite, para o José Carlos. Um abraço também para a Giovana, para o Paulo, para a Carmen, para a Miriam, para o José Carlos, né? Para a Daniela, para o Genivaldo, para a Eliana, para a Rosângela, para o Naldo, para a Idalice, para a Sônia, para o Caio. Um abraço, Caio. Saudade de você, querido. Para a Simone, para o Leon, para a Alva, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha. Um abraço para o Alexandre, para a Thalita, para a Lucimar, para a Valdiceia, para a Carol, para a Leni, para o Alexandre Pai, para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha, para a Maria Luzi, para o Noel, para o Joaquim, para a Ana, para a Gleice. Um abraço para a Márcia, para o Vantuí, para a Viviane, para a Edith, para a Mariana Souza, para a Duília, para a Rosa, para a Rose. Um abraço também para a Creuza Quirino, enfim, para todas as pessoas que estão ao vivo conosco. Deus abençoe sua vida. Como também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais, que esse vídeo fica gravado depois. Então, um abraço para você também. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma especial, certo?
nós teremos um momento de oração a mais. A Maria Luzia tem pedido oração em favor da pastora, da irmã dela que mora em São Paulo, a pastora Marlene. Também a Giovana tem pedido oração pelo Rafael. A Thalita tem pedido oração para o amigo dela, para o Joel. O Fábio, queremos pedir oração pelo Fábio, filho da Dilma. Enfim, para todas as pessoas que têm feito pedidos de oração, vamos estar orando em nome de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai de amor, nós queremos neste momento, Senhor Deus, colocar nas Tuas mãos cada vida, Senhor Deus da glória, que tem sido alvo das nossas orações. Nós pedimos mais uma vez, abençoa, Pai. Quero colocar nas Tuas mãos o Fabinho, Senhor Deus da Dilma, transforma aquela vida, Senhor, em nome de Jesus. Contempla, Pai. Também te peço pela vida do Joel, Senhor Deus, do Rafael, pela vida, Senhor Deus, da pastora Marlene, vidas que estão enfermas, cura-os, Pai. O Senhor tem poder de curá-los, opera este milagre nessas vidas, Senhor. Quero também, Senhor Deus, colocar nas Tuas mãos aqueles, Senhor Deus da glória, que estão nas UTIs, internados, Pai querido, nos hospitais, no Brasil inteiro. Venha, Senhor Deus, contemplá-los, abençoá-los, curá-los, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Pedimos a bênção, Senhor, para o sistema de saúde do nosso país, Senhor Deus, para os hospitais, para as unidades básicas de saúde. Senhor Deus, abençoa, Pai, todos os profissionais, Senhor Deus, dessa área, que tem sido, Senhor Deus, heróis, Senhor Deus, neste tempo tão difícil. Abençoe-os, Pai, em nome de Jesus. Proteja-os, Pai. Clamamos mais uma vez pela economia do nosso país, pelos comerciantes, pelos empresários. Senhor, abençoa, Deus, para a glória do Teu santo nome. Abre portas de emprego, Senhor Deus. Abençoa os moradores de rua, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, os avós, Senhor Deus, as avós e os avós. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Ministra a bênção do Senhor sobre este povo, Senhor Deus, que às vezes está sofrendo tanto, Pai, sentindo tanta falta dos netos, Senhor Deus, dos parentes próximos. Abençoa-os, Pai. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Para encerrar, antes de encerrar, queremos lembrar dos compromissos que nós temos essa semana. Na segunda-feira, amanhã, temos a nossa live normal às 8 horas da noite. Quero convidá-lo a estar participando conosco também amanhã às 8 horas da noite. Na terça-feira não teremos a nossa live porque teremos uma reunião da clã. Essa reunião ela precisa acontecer sempre no final do mês, né? Estaremos decidindo coisas importantes. Então amanhã teremos a nossa live, na terça-feira não teremos, na quarta-feira nós retomaremos normalmente as nossas lives às 8 horas da noite. Tá bom? Queridos, um abraço, Deus abençoe a todos, tenhamos realmente uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração final e assim nós depois estaremos ministrando. Tá bom? Oremos. Muito obrigado por tudo que aconteceu, Senhor Deus, nessa noite. Dai-nos a bênção, Deus, de termos uma noite abençoada, uma semana abençoada na Tua presença. Glorifico e exalto o Teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mesmo não merecendo. Teu amor é maravilhoso para com as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai e a comunhão consoladora e transformadora do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra,
meu